Olá, boa noite pessoal, boa noite para todos, sejam bem-vindos nesta segunda-feira para a nossa live semanal de ginástica rítmica por aqui. Estamos iniciando a nossa live de segunda-feira, a nossa live número 53 por aqui. Seja bem-vinda Iô Fernandes, Isadora, Isabela, nossa aluna do curso Ginástica Rítmica com Excelência, Isabela Ginasta lá de Joinville, boa noite, e também Flopsis na Jacobra Personal, boa noite para todos, boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está assistindo essa live depois, gravada. A vocês que estão por aqui em especial, sejam todos bem-vindos. Estamos aí numa semana muito importante, uma semana especial por aqui. Estamos na Semana da Ginástica Rítmica, esse evento que é feito especialmente para professores e treinadores de ginástica rítmica. E hoje, então, a nossa aula 1 foi liberada. Ela está disponível aí para quem está acompanhando a Semana da GR. E se você não se inscreveu ainda, não se preocupe que essa aula 1 está disponível através do link que está aqui na bio do Instagram. Então, corre lá para assistir enquanto ainda é tempo, porque o conteúdo está incrível e muito importante para você que atua na ginástica rítmica. Corre para assistir, porque estamos apenas começando. Boa noite para a Patrícia, seja bem-vinda por aqui. Então, se você também está aí junto com a gente na Semana da Ginástica Rítmica, não deixe de participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Por que, Val? Porque lá tem informações exclusivas, informações de primeira mão, e você vai ser agraciado também com materiais exclusivos, materiais que apenas quem participa do grupo recebe por lá. E também quem curte esse conteúdo, os conteúdos por aqui, é agora o momento de deixar o seu joinha, de deixar o seu oi e deixar aqui também o seu curtir nessa live, compartilhar esse link aqui com outros profissionais, clicar aqui no aviãozinho, compartilhar esse encontro para que mais pessoas possam participar desse nosso encontro de segunda-feira. Olá para a Dani, seja bem-vinda por aqui, Dani, minha querida. É sempre um prazer ter todos vocês por aqui, é um prazer poder compartilhar esses conhecimentos e toda a experiência aqui da ginástica rítmica. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui no nosso canal e espero que hoje esse conteúdo possa contribuir mais uma vez com o seu dia a dia, porque eu preparei ele com muito carinho. Giovana Vasques, seja bem-vinda. E eu tenho certeza também que esse conteúdo ele vai contribuir aí com o seu dia a dia, porque nós estamos aí buscando a nossa excelência e tudo que envolve a ginástica rítmica vai te trazer mais informação, mais conhecimento para que você possa se tornar um profissional de excelência. Noêmia, boa noite, seja bem-vinda. E agora é hora de colocar aquele sorriso no rosto, dar aquela alongadinha assim, aquela esticada, porque nós estamos começando a nossa live de segunda-feira. Mundo da Teté, boa noite por aqui. E segunda é dia de live, segunda da Semana da Ginástica Rítmica. Vamos, que nós estamos apenas começando e essa semana vai ferver por aqui. Se você está chegando aqui no canal por agora, aliás, essa semana nós tivemos aí a incrível marca de 3.000 seguidores aqui no canal. Para mim é uma novidade, é algo assim, algo que eu não esperava, certo? Então eu nem acreditei quando eu vi, eu fiquei muito feliz, com certeza muito feliz por isso. E eu agradeço demais todos vocês que estão por aqui. Então sejam bem-vindos aqui no canal @regimbr. Você vai encontrar em todas as redes, em todas as redes aqui na internet, muito conhecimento, ferramentas, estratégias e tudo que envolve a ginástica rítmica. Então, tudo isso de maneira gratuita para que você, enquanto profissional, possa se desenvolver dentro da ginástica rítmica e também desenvolver ainda mais a nossa modalidade. É um conteúdo riquíssimo que eu trago aqui de maneira que eu possa contribuir com você e, naturalmente, você vai contribuir com as suas ginastas e o maior número de ginastas aí será contemplada com tudo isso. Boa noite para a DR Pita. GR Manejo, seja bem-vinda por aqui. Gabriela Personal também, boa noite. E eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica. Eu sou professora, treinadora, sou árbitra, fui ginasta,
Hoje eu atuo como mentora, professora, treinadora e também responsável aí pelo curso e método Ginástica Rítmica com Excelência. Eu sou a criadora desse curso, que é o primeiro curso online, que tem aí um método exclusivo para professores e treinadores que querem conquistar a sua excelência na ginástica rítmica. Aliás, logo após essa live de hoje, eu tenho o último encontro com a nossa turma número 6. E é uma honra, é uma alegria termos aí 6 turmas, né, nesse método, que já diariamente aí está contribuindo com inúmeros profissionais e levando a eles aí a possibilidade de se tornar um profissional de excelência na GR. Então, depois desse encontro aqui com vocês, eu tenho um encontro com eles, desse time aí que está cada vez mais se aperfeiçoando dentro da GR. Então, somos um time rumo ao sucesso na ginástica rítmica. E muito em breve uma turma nova vai se formar, então se você acompanha o canal, curte aqui os conteúdos, imagine tudo que você pode ter dentro do método, né? Tudo que eu trago aqui são algumas pinceladas, o método vai muito além disso tudo, então se você tiver interesse de participar da próxima turma, fique atento por aqui, porque muito em breve essas informações serão abertas para vocês e as inscrições também estarão disponíveis muito em breve. Dani Passinho, boa noite. Heloísa, Jamil, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Dani, outro dia eu falei seu nome errado, eu lembrei agora, viu? Então hoje eu acertei. Boa noite para você. Dani Brandão, eu Artis, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos por aqui. Estamos apenas começando e hoje o tema vai ser um pouquinho dolorido, né? Hoje nós vamos falar sobre lesões e dores na ginástica rítmica. E esse foi um tema escolhido por vocês que são aqui seguidores do canal. Então, volte e meia eu trago, eu abro aqui a possibilidade de vocês votarem e trazerem, foi mesmo, não foi? Chamei você de Dani Passarinho, eu li muito rápido, perdão, hoje eu li com atenção. Eu trago aqui para vocês, então, a possibilidade de votarem, de trazer temas, então sempre que eu abro uma caixinha pedindo a opinião sobre temas para as lives, fiquem à vontade para trazer suas opiniões. E esse foi um tema trazido aqui por vocês, seguidores do canal, sobre as lesões, sobre dores que as ginastas possam ter dentro da nossa modalidade. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que às vezes a gente não gosta, mas é necessário de abordar, né? E eu quero começar falando sobre a minha experiência dentro da ginástica rítmica, com as minhas ginastas, que eu, enquanto ginasta, eu tive lesão incômodo, eu falo que é o meu joelho. Eu tive algo que é muito comum entre as ginastas, a gente até vai falar sobre isso, né, sobre as lesões mais comuns. Eu tive incômodos frequentes no meu joelho quando eu era ginasta. Eu falo que a minha herança até hoje, de vez em quando, meu joelho ainda me incomoda. Mas porque eu não tinha preparo, eu era uma ginasta sem estrutura física e com um mau preparo. Então isso fez com que o meu corpo não tivesse estrutura para aguentar o treinamento que eu tinha, né? E isso é algo que a gente vai conversar hoje também. Mas eu quero falar sobre a questão de ser treinador, de ser ginasta e ter lesões, né? Então, durante a minha carreira enquanto treinadora, eu nunca presenciei nenhuma lesão grave ali com alguma ginasta, com nenhuma fratura em aula, o treino meu, né? Mas eu tive um momento muito importante, que até se vocês forem acompanhar a minha história, eu tive um momento em que eu classifiquei as ginastas para competir o Campeonato Sul-Americano. Então, nós competimos o Campeonato Sul-Americano em 2018, no conjunto, e eu tive uma ginasta representando o individual também. E quando a gente recebeu a convocação para esse Campeonato Sul-Americano, nós tínhamos passado numa seletiva, e aí, se eu não me engano, no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu recebo a informação de que uma das ginastas do conjunto tinha descoberto um problema ósseo, que era uma lesão natural dela, na verdade era algo genético, e que o médico tinha proibido ela de treinar, porque ela tinha muitas dores e que aquilo podia inviabilizar ela de treinar. Então imagina, a gente tinha recém-conquistado o auge ali de uma conquista importante, né, para aquela equipe, um conjunto que não tinha reserva naquele ano,
e aí de repente a gente se depara com essa situação. Então a gente acabou procurando outra opinião de médico, né? E aí entendeu realmente o que tinha acontecido, quais eram as causas daquilo, quais eram os riscos de ela continuar treinando. Tudo foi bem resolvido no caso, ela conseguiu voltar a treinar, mas ficou talvez umas 2 semanas sem treinar e a gente naquela dúvida, né, se ia ou se não ia para a competição. Mas é um susto, né? Uma lesão sempre é um susto. Ali foi uma descoberta de algo relacionado a uma lesão que inviabilizaria ela de treinar. Mas, por sorte, eu nunca vivi nenhuma lesão, mas já ouvi de ginasta que torceu o pé, de ginasta que fraturou braço em treinamento, né, ginasta que se machucou mesmo em competição, e isso é algo que realmente acontece, né, faz parte do esporte, infelizmente a gente pode passar por isso, mas eu relaciono tudo isso ao dia a dia, né, a de repente não ter vivenciado tudo isso, um pouco de sorte, mas também um pouco de cuidado, porque eu sempre fui muito cuidadosa com relação aos movimentos que eu escolhia, a tentar passar as informações para as ginastas de uma maneira que elas realmente tomassem cuidado, né, com tudo que fosse preciso para que elas não se lesionassem, a estar sempre atenta à ginasta para que ela fizesse com atenção também, para que as lesões realmente não acontecessem. E a gente vai falar também sobre a questão de estar preparada, essa ginasta precisa ter um preparo maior. Acidentes acontecem, né? A ginasta cair, bater a cabeça, a ginasta cair, machucar, torcer, isso acontece, né? Mas são lesões menores, né? Batida da cabeça, dedinho, enfim, são lesões menores que podem acontecer. Mas eu remeto muito a isso, ao cuidado que nós professores temos que ter, né? Então, você enquanto professor vai executar um movimento, às vezes um pouco mais elaborado, dê suporte para sua ginasta para que ela realmente se afaste dessas possibilidades maiores de ter uma lesão. É uma obrigação nossa e devemos estar atentos a isso. Combinado? Quem concorda aí, levanta a mão. Quem é professor e treinador e está chegando na nossa live, saiba que por aqui, quando você chega, você tem que mandar um raio aqui no chat para eu conhecer vocês, para eu saber quem é professor e treinador. Aquele símbolo do raio que você encontra ali nas figurinhas, manda por aqui. E as ginastas mandam os troféus para a gente conhecer quem são ginastas e quem são professores e treinadores por aqui. Maria Eduarda, boa noite. Maria Brunhosa, boa noite. Malu, boa noite. Karina, boa noite. Vivi, a Bofitânia, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, veja, se a gente tomar esse cuidado com relação ao que vai escolher, qual movimento vai escolher, como vai proporcionar isso que a ginasta execute, a gente vai estar se distanciando um pouco dessas lesões, né? Agora, a gente precisa também tomar cuidado com relação as lesões que vão ser naturais, né, que vão ser aí frequentes por conta do próprio esporte, né, então isso a gente precisa ficar atento. Até a gente teve, há umas semanas atrás, uma super live por aqui, com a fisioterapeuta Bruna Silva. Se você for lá no YouTube, você vai encontrar essa super live lá no nosso canal, que é uma super live muito importante, que ela fala sobre a prevenção de lesões na ginástica rítmica, e ela fala sobre essa diferença das dores comuns para aquelas dores que são realmente frequentes, né, dentro da ginástica rítmica. Então, ela relata, né, que as lesões mais comuns dentro da GR, segundo alguns estudos, elas são referentes aos membros inferiores das ginastas. Então, por conta daquelas mudanças diárias, mudanças de direção rápida, né, que diariamente as ginastas passam. Então, às vezes, a troca de direção de um salto, num saltito, num movimento muito brusco, isso acontece com frequência, a questão de tornozelos, né, ou de joelhos, ou a própria fadiga por conta da exaustão de um treino muito intenso. Então, tudo isso pode
acarretar lesões. E nessa live também, a Bruna comentava sobre a questão dessa lesão, às vezes, ela subir para o corpo. Então, começa lá no tornozelo, mas aí acarreta o joelho e vai para o quadril, e chega na coluna, e chega no ombro. Então, às vezes, a ginasta está com outros tipos de dores, e na verdade, tudo começou por um desequilíbrio lá no pé. Então, se você está aqui comigo, a live de hoje, ela é um complemento também dessa live, dessa super live que a gente teve com a Bruna. Procura depois lá no YouTube, Bruna Silva, Lesões na Ginástica Rítmica, super live, você vai curtir essa live. Bom, falando sobre lesões, né, a gente pode pensar sobre essa questão da fisioterapia preventiva, que é algo muito importante para a gente prevenir, né? Então, as lesões, elas podem acontecer, a gente pode prevenir, apesar de a lesão pode estar presente, a gente pode prevenir de duas formas. A fisioterapia preventiva hoje se apresenta como um mecanismo de prevenção, como algo que a gente pode trazer como algo que vai proteger a nossa ginasta. Mas hoje eu abri caixinha e eu falava com vocês sobre isso, sobre a questão de a gente estar com o fortalecimento corporal dessa ginasta para que você esteja prevenindo as lesões. Então imagine que essa ginasta vai ter um treinamento intenso no seu dia a dia, vai saltar muitas vezes, vai passar muitas vezes a coreografia, ela precisa ter um suporte físico para isso. Ela vai repetir muitas vezes aquele salto com coluna, muitas vezes essa flexão de tronco para trás, muitas vezes a repetição de ondas, né, que vai trabalhar o corpo todo, muitos saltos, muitos giros, muitos equilíbrios, muitos lançamentos. Tudo isso pode trazer lesão se fisicamente essa ginasta não estiver preparada, né? Então, assim como um corredor, quando vai correr uma competição, ele não precisa simplesmente ir lá e correr, ele precisa de um preparo, de uma estrutura física para poder correr. A ginasta também não pode simplesmente chegar e fazer a série dela. Ela precisa desse preparo físico aí, dessa estrutura física. E nós somos responsáveis por preparar essas ginastas fisicamente, para que essas lesões não aconteçam. E esse preparo é responsabilidade do professor e do treinador, que vai trazer ou construir esse preparo através da sua organização de treino, do seu preparo de treino, ou trazer um profissional que vai trabalhar com isso. Às vezes eu não tenho esse tempo hábil durante o meu preparo, durante o meu trabalho com a ginástica, mas eu tenho ali um preparador físico que vai trazer essa estrutura para as minhas ginastas, para que elas estejam fisicamente preparadas para evitar essas lesões da ginástica rítmica. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Muitas lesões dentro da sua estrutura de treino significa uma falha na sua estrutura de treino. Só que é uma falha grave, porque veja, essa falha ela já vai acontecer te dando um alerta como resposta lá no corpo das ginastas. Então, é muito importante que nós não deixemos isso acontecer. Então, antes de isso acontecer, voltamos lá atrás e olhemos o nosso planejamento para ver se a gente não está chegando ao ponto de falhar nesse sentido, para que as nossas ginastas estejam sem o preparo necessário e comecem a ter lesões. Combinado? E para que tudo isso aconteça, eu vou dar uma dica para vocês. A Semana da Ginástica Rítmica, que é essas aulas que estão no ar essa semana, vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto você, profissional, precisa estar em organização do seu planejamento, do seu treinamento, para que você consiga dar esse suporte necessário e ter os resultados dentro do seu treinamento. Então, assista a Semana da Ginástica Rítmica, essas aulas que estão no ar, essa aula 1 que foi liberada hoje, a aula 2 vai ser liberada na quarta e a aula 3 na sexta-feira. Assista essas aulas de coração, é muito importante que você assista esses episódios. É um conteúdo gratuito, onde você só precisa clicar no link e sentar e assistir, ou colocar o fone de ouvido e assistir. São materiais disponíveis para você, para o seu dia a dia de trabalho, que vai te trazer informação e conhecimento gratuitamente. Então, amanhã
Eu vou trazer aqui uma live inédita sobre perguntas e respostas sobre a live de hoje, sobre o encontro, aliás, sobre a aula de hoje que foi disponibilizada hoje. Então, você tem essa aula disponível hoje, a aula 1, e amanhã a gente ainda vai ter uma live de perguntas e respostas. Então, você não vai ficar com nenhuma dúvida sobre tudo isso que está sendo falado nessa aula 1. Então, é para você realmente se sentir muito seguro sobre tudo isso que a gente vai falar na Semana da Ginástica Rítmica. Professores e treinadores, assistam a aula 1. É muito importante para que você se sinta seguro na ginástica rítmica. Combinado? Você que é ginasta que está por aqui, pega o link da bio e encaminha para sua professora e para sua treinadora. É muito importante que todos os profissionais assistam esses encontros, porque a gente vai falar sobre coisas importantes para que a nossa ginástica rítmica, esteja lá no topo e cresça cada vez mais. Júlia Fiuza, boa noite. Maria E, Yasmin, Rosane, Manu, boa noite para todos vocês. Ana Pasteur e Patrícia, que é treinadora e mandou por aqui um oizinho. Boa noite. Patrícia Lopes, aliás, nossa aluna da turma 5. Boa noite por aqui. Bom, amanhã às 8 da noite, então, nós temos a nossa live de perguntas e respostas. Então, tem que assistir a aula 1 da Semana da Ginástica Rítmica, combinado? Mai, boa noite, tá chegando por aqui também. Carlota chegando por aqui também. Vamos compartilhar essa live que ainda não acabou, viu? Voltando lá na questão das lesões, né? Ou antes, eu quero falar sobre dores. Dores. Pessoal, o que é dor para você? O que é dor para sua ginasta, né? Você precisa conhecer a sua ginasta para entender até que ponto aquilo que ela está sentindo é uma dor comum ou é uma dor relevante que você precisa observar. Então, se essa dor ela é uma dor que a ginasta está fazendo manha e que você precisa deixar passar, ou se é uma dor que você precisa observar e dar atenção, né? Porque as ginastas às vezes fazem um drama um pouquinho mais. E aí você não pode também perder esse tempo aí dando muita atenção para essa dor, combinado? Não é verdade, professora treinadora? Às vezes acontece isso, né? A gente como profissional sabe identificar um pouco disso. Mas quando a gente vai conhecendo as nossas ginastas, a gente vai identificando isso. Mas a gente precisa ficar atento e realmente observar com atenção para ver se essa dor, ela não é uma dor que está passando um pouquinho do ponto e essa dor que vai chegar a ser uma dor de lesão que vai então acarretar algo um pouquinho mais sério, tá? Então, sempre atento àquela reclamação da sua ginasta para ver se essa dor aí não pode estar sendo um pouquinho a mais e essa dor aí não pode ser algo importante. E aí vale encaminhar um fisioterapeuta, um médico, para que um especialista possa investigar realmente o nível dessa dor e avaliar realmente. Hoje eu até estava assistindo um vídeo, é um vídeo que estava em russo, né? Mas estava assistindo esse vídeo das ginastas russas, lá atrás, um vídeo bem antigo, e elas estavam discutindo lá, né, colocando no vídeo sobre os perfis das ginastas, né, que algumas são ginastas um pouco mais resistentes à dor, outras têm um perfil um pouco mais dodói, talvez, a gente pode dizer assim, né, mas normalmente aquela ginasta que aguenta um pouco mais, ela suporta um pouco mais algumas dores, mas também ela segura um pouco mais essas dores, e às vezes essas dores que ela segura, ela pode chegar ao ponto de se lesionar. Então, nós precisamos aí observar isso tudo e realmente ficar atento e ter esse olhar atento aí às nossas ginastas, para que a gente também pontue para ela, olha, realmente agora eu acho que passou do ponto, a gente precisa pedir para ela parar às vezes, e encaminhar ela a um profissional responsável por cuidar de tudo isso. Combinado? Maria, boa noite por aqui. Vamos voltar às lesões, então, pessoal. Quando a gente tem uma ginasta lesionada, né, muitas vezes ela vai precisar ficar um tempo parada, um tempo de intervalo ali, né, de recuperação até ela voltar a treinar. E aí, a gente precisa observar que às vezes esse tempo que ela precisa ficar parada, nem sempre ficar parada vai ser tão bom assim. Então, por exemplo, a ginasta lesionou o braço, né? Ou, sei lá, lesionou o pé. Se ela ficar completamente parada e afastada da ginástica,
às vezes isso vai ser ruim, porque ela vai piorar outras coisas. E às vezes quando ela voltar, ela vai ter um sofrimento maior ou uma piora de coisas importantes. E aí a chance de novas lesões vai ser maior. Então imagine que ela ficou um mês afastada e ela parou de fazer fortalecimento de coluna, por exemplo, ou fortalecimento de flexibilidade, enfim, manejo, ou enferrujou, né? Porque parou de alongar, enfim. Então, observe que quando tem essas lesões, às vezes é possível remanejar e reorganizar o treino ali para que a gente não afaste completamente essa ginasta. É natural, é óbvio que se essa ginasta lesionou o pé, ela não vai poder saltar por um longo tempo e vai ser gradativo o retorno. E quem vai dizer isso não somos nós, e sim é o fisioterapeuta, é o médico que está acompanhando. Mas ela vai poder trabalhar outras coisas, né? Ela vai poder lá de repente para o ginásio para trabalhar manejo sentada, ela vai poder para o ginásio para trabalhar a força de coluna, o trabalho de braço, né? Outras coisas ela vai precisar, até porque a ideia é que ela não ganhe peso para que quando ela volte, ela não tenha essa sobrecarga ainda sobre os pés e uma possível nova lesão. Então, nós profissionais precisamos deixar muito claro tudo isso para que a ginasta entenda que essa lesão, ela pode acarretar uma nova lesão se essa ginasta ficar 100% afastada. Mas tudo isso com cautela, com profissionalismo de quem está acompanhando essa ginasta, né? Então, nós vamos ter que ter esse bom senso aí, junto com os outros profissionais que estarão acompanhando e avaliando com cautela tudo isso. Combinado? E aí, para poder complementar essa live de hoje, eu trouxe também, fui atrás de alguns estudos, né, que estavam avaliando as principais lesões da ginástica rítmica e também entender o que está acontecendo, né, quais são as principais lesões e os motivos dessas principais lesões. Então, os estudos falam sobre tornozelos, sobre joelhos, sobre ombros e sobre coluna lombar. Então, por que tudo isso, né? Por conta do que é exigido dentro da nossa modalidade. Então, entorses, né? As torções são muito frequentes por conta da própria mobilidade, né? Da própria forma de utilizar o corpo dentro da nossa modalidade. E também, tudo isso envolve também aquela hiperflexibilidade que a modalidade exige, né? Então, às vezes, a ginasta é muito flexível, mas ela não tem trabalho de fortalecimento. Falamos sobre isso antes. Então, se ela não tem esse preparo físico, essa estrutura física, aí ela vai executar muitas repetições. Sem esse preparo, ela vai ter falta ali e em uma pequena torção, a falta de estrutura muscular vai ter um problema aí, uma lesão possível em uma entorse, por exemplo, né? Então, a lesão mais comum, segundo alguns estudos que eu pesquisei hoje, tornozelo, joelho, ombro e coluna lombar. Também a questão de idade precoce, então a gente tem que cuidar, né, com a questão de lesão por conta de idade precoce, de trabalhar alguns elementos muito cedo, né, então isso também acarreta lesões em ginastas por ser muito nova, e aí você sobrecarregar demais. Então é muito importante que a gente tenha esse bom senso aí com as nossas ginastas. E também aquele cuidado com a individualidade biológica, né? De respeitar esse desenvolvimento motor da criança, esse crescimento, essa fase de crescimento das crianças. Cuidado com a sobrecarga que você vai aplicar, com essa fadiga exigida, né? Essa fadiga extrema que a gente pode aplicar com as crianças, com os adolescentes também, né? Porque essas diferentes estruturas musculares, elas podem responder de diferentes formas, né? Então, esses programas que a gente falou, né? Essa forma de trabalhar, esses programas preventivos, é o que vai melhorar e minimizar, no caso, né? A frequência e a incidência de lesões nas nossas ginastas, em qualquer uma dessas áreas que a gente falou que são mais comuns, né? E aí, cabe ao profissional estar atento a tudo isso, para que ele realmente observe esses detalhes no seu dia a dia e tome cuidado para que essas lesões não sejam um motivo de
de acontecimento ali no seu dia a dia dentro do ginásio. Eu lembrei agora de uma coisa bem importante que a Bruna comentou no dia da Super Live. A Bruna é fisioterapeuta da ginástica rítmica e ela falou assim que quando a gente tem uma lesão, a gente tem um afastamento do ginásio. E quando a gente tem esse afastamento do ginásio, a gente também está se afastando do resultado, né? Do treinamento, que afasta sim do resultado, do pódio, né? Daquilo que a gente está buscando na GR. Então, a lesão é algo que a gente quer distante, porque isso também nos afasta dos resultados, né? Então, a gente precisa se afastar de lesões. E isso vai ser através de um bom preparo, de um bom planejamento, de uma boa estrutura, que quem tem que criar é você, professor e treinador de GR. Combinado? Fiquem atentos a isso. Lesões e dores das nossas ginastas são um aviso, um alerta, que a gente precisa estar mais atento à nossa preparação, à nossa estrutura de treino. E quem vai criar tudo isso, quem vai organizar tudo isso é você, professor e treinador. E para te ajudar em tudo isso, Semana da Ginástica Rítmica está no ar. Assistam a aula 1, que está liberada. Foi liberada hoje. É um conteúdo incrível, preparado especialmente para vocês. Aula 1 e amanhã nós temos a nossa live, então, de perguntas e respostas. Assiste a aula 1, faz as suas anotações e amanhã esteja aqui comigo às 8 da noite para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre a aula 1, porque na quarta-feira já vai sair a aula 2 e ela é complemento e mais conteúdo para vocês, inclusive um spoiler. Na quarta-feira tem bônus, tem brinde, tem presente prático aí para o seu dia a dia. Então, compartilhe esse conteúdo da Semana da Ginástica Rítmica, pega o link, compartilha com todo mundo, porque as aulas da Semana da Ginástica Rítmica, elas não ficam disponíveis por muito tempo. É apenas essa semana. E assista a aula 1 para que amanhã você esteja comigo aqui, para a gente poder ter essa live de perguntas e respostas e você tirar todas as suas dúvidas. Esse conteúdo, gente, todo mundo tinha que assistir, porque é um conteúdo muito, muito, muito importante. Os principais erros que os professores e treinadores cometem na ginástica rítmica e que não vai levar você à excelência na ginástica. Combinado? Espero vocês, então, amanhã às 8 da noite para nossa live aqui sobre perguntas e respostas. Um oizinho para quem chegou por aqui, ó. Luísa Jimenez, Jocélia, a Júlia, a Laíse, o Aion Neto. Boa noite para todos vocês. Estamos encerrando a nossa live de hoje, mas essa semana tem encontro todos os dias. Então, amanhã, às 8 da noite, estaremos aqui mais uma vez para a nossa live. E amanhã é sobre perguntas e respostas da aula 1. Quero saber quem vai trazer a listinha de dúvidas aqui para mim, às 8 da noite amanhã. Agradeço de coração a participação de vocês. Agradeço aos inúmeros participantes aí que já assistiram a nossa live. A nossa aula número 1. E quero vocês lá também assistindo, para que você tenha esse conteúdo aí no seu currículo, no seu aprendizado sobre a GR. Combinado? Muito obrigada por hoje. Amanhã, todos aqui, e convidem mais um professor e um treinador para estar por aqui, porque juntos somos mais fortes. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse canal eu ensino você, professor e treinador de GR, a ter segurança e excelência na ginástica rítmica. Curta e compartilhe esse vídeo, juntos somos mais fortes. Nos vemos segunda-feira, na próxima semana, para a live semanal, mas ainda nos vemos aí durante a semana toda para mais encontros aqui sobre ginástica rítmica. Beijo, beijo! Até amanhã, às 8 da noite, por aqui. Tchau, tchau!